Bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas clínicas, sobre revisão de ClinCheck, é sempre essa a nossa temática, né, desse nosso webinar. E se vocês precisarem de alguma dúvida ou questão, vocês vão se comunicar conosco aqui via chat. A Cristiane falou que em Teresina tá calor, que inveja, aqui tá frio. E eu já estou aqui no consultório, então eu estou até olhando aqui que eu estou com uma marca da máscara aqui, gente, desculpa. Bom, vamos lá. Meu nome é Elaine Takehara, sou ortodontista, me especializei aqui em São Paulo em 2005, fiz meu credenciamento em Invisalign em 2006, faço Invisalign no meu consultório, então, desde então, e em paralelo a essa experiência que a gente tem, né, clínica, tocando os nossos tratamentos em Invisalign aqui no consultório, a gente tem também essa experiência na parte de educação, sou consultora do suporte, fui consultora do suporte clínico do TPS desde 2011, hoje em dia estou na equipe da Team One, coordenando a equipe do TPS, fazendo algumas aulas também. Esse ano, recente, entrei na Abralo para trabalhar com a Miriam e a Juliana também, né, na Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, e a gente fez o lançamento semana passada, então eu convido vocês a conhecerem também um pouquinho da Abralo, abralodigital.com.br, para vocês entenderem qual é o intuito da academia e para vocês se afiliarem a nós, tá bem? Vamos seguir, então. Esse webinar da Team One é um webinar gratuito e ele faz parte de um programa de educação que nós temos contínuo com vocês. Sempre quinzenal tem um webinar desse para a gente tirar dúvidas, discutir, conversar um pouco sobre os tratamentos em Invisalign. Então, a gente tem o nosso próximo webinar, só relembrando, no dia 8 de setembro, 7 da noite. Eu não sei se sou eu quem vou dar ou se é a Soraya, mas sempre eu e a Soraya Onishi, a gente reveza nesses webinars para conduzir com vocês essa parte. O link do webinar vocês recebem no e-mail, mas vocês também recebem, podem visualizar via Instagram, ele sempre vai estar lá no nosso Instagram, na nossa bio, tá? E você também tem a possibilidade, deixa eu tirar minha cabeça daqui, de assinar esse automaticamente para receber os futuros webinars e já está cadastrado automaticamente. Então, todos esses webinars que eu passei para vocês, que vocês têm ali, né, programados para o quarter, vocês já ficam com uma assinatura automática inscritos nesse webinar. Bom, eu gosto sempre de começar falando, né, sobre as modalidades de tratamento, relembrando vocês quais são as opções que a Invisalign nos oferece no portfólio para que a gente faça os tratamentos em Invisalign. É uma hora legal, porque a gente precisa, quando a gente inicia os casos, quando a gente começa a conversar com o paciente, ter em mente já qual tipo de tratamento que a gente vai direcionar, até por uma questão de valores de honorários, né? Então, muita gente tem dúvida em relação a isso. Então, a gente relembra que sempre nós temos algumas modalidades ali, começando pelo Express, que é aquela modalidade com 7 pares de alinhadores, partindo para o Light, com 14 pares de alinhadores. O Express a gente vai trabalhar basicamente na região anterior, né? Ele move, você pode movimentar com o Light todos os dentes, mas são tratamentos menores para maloclusões mais simples, que a gente vai pensar em correções mais na região anterior, o Light um pouco mais na região posterior, mas uma pequena expansão, um alinhamento, né? O Moderate, que agora tem uma opção intermediária, que seria de 20 pares de alinhadores, para a gente trabalhar com um pouco mais de movimento, mas ainda assim, algo muito sutil, muito discreto, sem grandes correções anteroposteriores, transversas, verticais, né? O Comprehensive, sim, que aí seria uma modalidade segura, mesmo para quem está iniciando o tratamento com Invisalign no consultório, ou para casos que a gente pode precisar de um reestudo, etapas adicionais, um paciente mais exigente, são sempre opções mais seguras para a gente trabalhar, tá? Invisalign First, que seria a opção para tratamentos interceptadores, então, preferencialmente em dentição mista precoce, aquele primeiro momento que a gente tem incisivos e molar, o primeiro molar permanente, né? Lembrando sempre que se você já estiver numa fase de troca, erupção de pré-molares, mesmo estando numa dentição mista, é mais interessante talvez a gente iniciar com o Comprehensive e não o First,
tá? Que já seria o início de uma terapia corretiva, né, talvez. Então, a gente poderia pensar já num comprehensive, tá? O first para tratamentos, então, interceptadores. O paciente que fez o first tem a possibilidade de fazer a segunda fase, o comprehensive, sem limite de alinhadores, que seria o comprehensive fase 2, porque ele é mais barato do que o comprehensive tradicional, tá? Então, lembrando que o fase 2, ele só vai estar disponível para os pacientes que fizeram o first, a fase 1, inicialmente, tá? E a contenção da Align, que é o Vivera Retainers, que eu particularmente sou bem fã. A gente pede bastante Vivera, são sempre 3 contenções, são trigêmeos, né, um alinhador trigêmeo ali, para fazer a contenção, lembrando que o material dele é diferente do alinhador comum, né, não é Smart Track, é um material mais rígido, mais grosso, que tem uma propriedade de conter e não de movimentar. Sempre que a gente faz um pedido de Vivera, vem 3 unidades, e se forem de ambos os arcos, vem 3 pares de contenção, tá bom? Bom, só falando um pouquinho mais sobre o Moderate, a gente tem insistido bastante, porque foi a categoria mais nova, recente, né? Então, a gente tem uma opção com até 20 alinhadores, e ele tem a contagem de um caso no tier, né? Ali no programa Advantage, sabe? Que a Align faz a contagem do quarter. Então, ele conta um caso, junto com o First Comprehensive, e o Light Express, meio caso, e o Vivera 0,25, tá? O Moderate, então, ele veio como uma opção intermediária e a gente consegue tratar um pouco mais. A gente diz correções anteroposteriores até 3 milímetros, que ficaria algo bem justo, dependendo da situação, talvez já tenha que se pensar num upgrade, né? Mas o que ficaria ali dentro, apinhamentos e espaçamentos, tratamentos estéticos, um pouco de discrepância vertical e sagital, e um tratamento pré-restaurativo, acho que caberia bem ali no Moderate, tá? Então, vamos pensar sempre numa forma da gente tratar o paciente de uma forma segura. Então, deu muito justo em 20 alinhadores, vamos pensar em tratar ele no Comprehensive, talvez? Deu um tratamento justo no 14, vamos pensar em tratar ele no Moderate? Deu um tratamento justo no 7, vamos pensar em tratar ele no Light, e assim por diante, tá? Para a gente ter ferramenta de entregar sempre uma boa finalização e um bom resultado para o paciente, ok? Outra analogia legal quando a gente vai escolher essas formas de tratamento, a opção de tratamento, é a gente pensar no tempo, né? Aquela maloclusão com ortodontia convencional, que já é muitas vezes a nossa experiência mais fácil, quanto tempo a gente levaria para tratar? Se enquadra num período de 7 alinhadores, de 14, de 20, ou a gente pode ter uma questão imprevisível, a necessidade de um reestudo e precisar de mais alinhadores, tá? É sempre assim que a gente vai pensar. Bom, a tabela de preços vocês devem ter, se não tiverem, isso tá lá na nossa IDS, não esqueçam, no link na aba suporte, e também os nossos TMs, que são os Territory Manager, que estão acompanhando a gente no consultório, também sempre tem essa informação, tá? Então, baseado na sua produção do quarter, do trimestre passado, a gente vai ter uma soma de casos de pontos, na verdade, porque agora a Vivera conta, que a gente falou, né, e o Light Express conta o meio. Então, somando todos esses pontos, você vai ter uma categoria ali, né, de quantos casos você tem, você vai estar numa faixa ou no bronze, silver, gold, platinum, platinum elite, diamond, diamond elite, e assim por diante, para ter a sua faixa de preços que você vai pagar naquele trimestre, tá bem? Oi, Leila, tudo bem? A Leila entrou agora, a Beth falou que tá frio, tá mesmo, tá bem frio aqui em São Paulo. Bom, vamos iniciar então a parte clínica. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o serviço do TPS, né? Eu, a doutora Soraya, Guilherme, Luciana West e Fernanda Ciotti, somos consultores do serviço de TPS. É um serviço que oferece para vocês um auxílio em relação ao planejamento e à revisão de clean checks. Tá? Todas as informações estão no portal, vocês já devem conhecer o portal. O portal é um site que a gente tem, que você vai logar, e aí lá dentro você tem todas as informações, webinars, essas coisas, e também tem ali o link do TPS, tá bom? Selecionando essa opção do TPS aqui que a gente tem dentro do portal, vocês têm 2 opções. A primeira é a avaliação de caso e a segunda é o TPS comum.
Sempre para a gente conseguir trabalhar com vocês, para acessar, vocês precisam, a primeira vez, fazer esse cadastro no TPS, fornecendo um usuário de equipe e uma senha para a gente acessar a IDS de vocês. Não precisa ser o usuário normal, você cria dentro da sua IDS um membro da equipe, que é o mesmo que você fornece para sua secretária, pode passar para um outro dentista que atue, que te ajude nos clean checks, algo assim, tá? Então você cria esse cadastro pela primeira vez ali do TPS, para que a Team One, os nossos consultores, consigam acessar o seu clean check para poder revisar e te ajudar. Tá bem? Então, como nós comentamos, tem duas opções desse serviço. Tem o serviço de avaliação de caso, que é um serviço gratuito, vocês podem mandar as fotos para nós, vocês podem mandar as dúvidas e a gente vai responder para vocês por e-mail com a nossa experiência, né? Somos em 5 Invisalign Doctors, para dizer para vocês, olha, esse caso dá para tratar, esse caso eu faria com Light, Comprehensive, a gente vai precisar de uma força de ancoragem, a gente vai precisar de um auxiliar binário, todas essas sugestões a gente vai dar para vocês na avaliação de caso. Tá? A Lenise perguntou se como passar do Moderate para o Comprehensive antes de aprovar o Clean Check. Lenise, você tem duas formas, quando eu estiver revisando o Clean Check eu mostro para você lá, mas você tem um botão ao lado do enviar mudanças ou aprovar que chama trocar, e ali você pode pedir para trocar, e aí você vai ser direcionado para uma prescrição nova que você muda a opção de tratamento. Ou você escreve em comentários para o técnico, mudar para Comprehensive, tá? E aí recebe o novo Clean Check, e é sempre importante que você revise esse Clean Check na nova modalidade, para que vocês consigam aprovar da forma adequada esse setup, tá bom? A Adriana perguntou quanto tempo demora a resposta. Adri, a avaliação de caso ou o serviço de revisão de Clean Check, a gente tem uma média de tempo de 2 a 3 dias úteis, tá? Se vocês fizerem com exclusividade, por exemplo, vocês podem direcionar um chamado para a doutora Fernanda, tá? Normalmente as exclusividades podem demorar um pouco mais, porque aí vai entrar nessa fila dos casos que a pessoa já tem em andamento também, né? Mas se vocês deixarem um chamado aberto, normalmente o retorno é mais rápido, tá? Eu já vou dizer para vocês que eu sempre recebo bronca do Cássio, que cuida dessa parte, porque eu sou a mais atrasada de todas, então eu normalmente respondo para vocês com os 3 dias úteis ali no limite, tá bom? Mas se você quiser uma resposta mais rápida, é só deixar o chamado em aberto. O serviço de revisão de Clean Check, eu vou explicar para vocês daqui a pouco sobre ele, tá bom? Então, a avaliação de caso para a Team One, que é esse serviço gratuito, antes de você iniciar um setup, você vai clicar lá no nosso portal, clicar lá em avaliação de caso, e vai aparecer essa tela para vocês. Vocês vão anexar imagens que vocês consideram que sejam relevantes para o consultor te ajudar, pode até colocar radiografia, tudo que você achar que é pertinente para aquele caso, e na queixa principal vocês vão escrever qual é o seu objetivo, qual é a sua dúvida, tá? E aí, por e-mail, a gente vai retornar para vocês com essa resposta, sempre por e-mail, em até 3 dias úteis no máximo, ok? Então é isso. A gente vai fazer agora uma avaliação de caso que eu recebi pelo site Clean Check, e a gente vai fazer essa avaliação de caso para discutir um pouquinho sobre esse caso antes, tá? Então a gente recebe as fotos assim de vocês e normalmente tem ali uma dúvida, uma queixa sobre o caso, tá? Então nesse caso, o que nós podemos observar aqui? A gente pode observar que é uma dentição permanente jovem, né? Não precisa nem ver o rosto do paciente para dizer isso. A gente ainda tem diastemas residuais, uma mordida profunda, certo? E uma classe 2 ali, que ela está mais instaurada nos caninos, né? Os molares têm até bom relacionamento, tá? Então, quando a gente vê esse tipo de radiografia tele, né, uma mordida profunda com uma classe 2 de visão primeira, mas olha ali que o paciente tem, né, um padrão de crescimento mais horizontal, ou até o normo, né, mas que tem uma característica, a gente vê na mordida profunda, que pode ter um fator esquelético também, né, um bom perfil, talvez até um pouco retruído, para a gente poder trabalhar ali. Tá? Então, esse é um primeiro caso de avaliação. Então, como a gente pensaria em tratar um paciente desse? Mordida profunda,
a gente olha ali a foto do sorriso, a linha do sorriso tá ok. Então, o que eu diria para vocês? Esse é um caso que vocês acham que ele entraria ali no comprehensive ou no first? Então, com qual modalidade, eu vou escrever aqui uma enquete para vocês, tá? Vocês tratariam este caso? Vocês entrariam com ele no first ou vocês já iriam direto aqui no comprehensive, tá? Então, vamos lá ver o que vocês diriam sobre esse caso. Lancei para vocês aí uma enquete. Esse caso, vocês iriam de first ou de comprehensive? A gente falou que é um paciente jovem, né? Mas se vocês notarem, ele tem sim a dentição permanente, né? É uma dentição permanente jovem, mas ele já tem até erupção ali, começando a erupção dos segundos molares, se vocês notarem, tá? Então, o fato dele ser um paciente jovem não quer dizer que ele tenha que ser tratado no first. O first ele vai ser sempre indicado para um caso, para um paciente em dentição mista precoce. Sabe aquele período intertransicional que a gente tem só os incisivos e os molares? Todo mundo lembra que a gente normalmente faz um nivelamento 4x2, né? Pode estar indicando. Aquela é a fase do first, tá? Então, aqui eu concordo com vocês. Esse caso aqui, ele é um caso para comprehensive, ok? Então, essa é a melhor modalidade de tratamento. E qual a nossa linha de abordagem? Então, o que eu responderia para vocês num caso desse de avaliação? Olha, esse caso eu recomendo tratar com o comprehensive e a gente vai trabalhar, eu acredito que pela linha do sorriso não dá para a gente intruir os superiores, né? A gente poderia trabalhar com intrusão inferior anterior e olhando esse componente, né? Olhando uma tele, a gente poderia também tentar trabalhar um pouco com extrusão posterior inferior. Essa seria a nossa maneira de trabalhar com essa mordida profunda. Além disso, se a gente não quiser, olhem lá o perfil, se a gente não quiser retrair, a gente pode fazer perda de ancoragem posterior. Ou aceita retrair, não quer que projete tantos lábios, a gente pode fazer um pouco de retração, né? Ou a gente pode retrair, ó, olhem aqui, só o inferior, fechando os espaços, e ainda ajustar o superior com um pouco de torque para fazer um avanço mandibular. Ele está numa fase precoce de crescimento, então tudo isso a gente conseguiria trabalhar ali num clean check, tá? Precision Bite Ramps, nesse caso, o que vocês acham? Que seria legal ou não? Lembra que a gente falou da abordagem da mordida profunda, né? Que a gente vai trabalhar com um pouco de extrusão posterior. Então, você colocaria Precision Bite Ramps nesse caso? Vamos ver o que vocês entendem da função desses Precision Bite Ramp, tá? Tô lançando para vocês aí uma outra enquete. Se a gente vai ou não vai de Precision Bite Ramps nesse caso. A gente vai trabalhar com a intrusão inferior, como nós falamos, e um pouco de extrusão posterior. Será que seria útil a gente desocluir essas arcadas? Será que seria útil a gente deixar um toque nos incisivos, um auxiliar também da intrusão do inferior? O que vocês acham? Então, respondam aí para a gente na enquete, tá? Você colocaria Precision Bite Ramps aqui? A maioria está colocando que sim, né? 100% aí está colocando que sim. Tá? Uma pessoa colocou não. Vamos ver as porcentagens ali subindo. Você colocaria Precision Bite Ramps nesse caso? Vamos entender qual é a justificativa. Quem colocou não aí na pesquisa, justifiquem para mim no chat para a gente entender qual é a linha de pensamento, tá? Nesse caso, eu acho que seria legal, sim, a gente colocar os Precision Bite Ramps, tá? Por que seria legal? Estamos aqui ó, com 90% dizendo que colocaria. Quem não colocaria, qual é a justificativa, tá? Mas eu acho legal porque você desoclui os posteriores e deixa eles livres para fazer a extrusão posterior. A gente viu pela tele que ali, né, a gente tem um componente que pode estar pensando em um componente esquelético da mordida profunda, então a força muscular dessa criança também pode ser um pouco maior, um braquifacial, então a gente poderia ali estar desocluindo para facilitar o movimento de extrusão dos posteriores, tá? Marta colocou ali pela extrusão dos posteriores. Sim, esse é o motivo pelo qual a gente vai inserir
Nesse caso, Precision Bite Ramps. Combinado? Então, essa seria uma linha de pensamento, tá? Eu vou depois perguntar para vocês, eu trouxe 2 clean checks para vocês hoje, eu quero que vocês escolham com qual a gente vai trabalhar agora, tá bem? Então, esse caso é um caso de mordida profunda, numa denção ainda permanente jovem, né, mas é uma mordida profunda com diastemas, com uma classe 2, né, e esse outro caso que eu vou mostrar para vocês já é uma paciente um pouco mais velha, né? A gente já vê o tipo da dentição, restaurações de amálgama ali que já nos deduz que não é uma criança, né? Hoje em dia ninguém mais põe amálgama nos dentes, meu Deus do céu. E esse é outro caso que eu trouxe para vocês para a gente fazer uma avaliação. A gente conseguiria as necessidades de expandir os arcos e corrigir a inclinação do plano oclusal, né? Olhem na foto do sorriso realmente como há uma descongruência do plano oclusal e a linha do sorriso, né? O lado direito muito mais intruído do que o lado esquerdo, e para se fazer essa correção. Também é um caso de mordida profunda, e até mais profunda e mais desafiadora do que o outro, tá? Vamos responder aqui algumas perguntas que tem no chat. A Maria Tereza perguntou se a oclusão pode danificar o alinhador. Maria Tereza, a oclusão pode danificar o alinhador em casos que você tem tratamentos de paciente muito braquifaciais ou que apresentam uma parafunção, e aí os bite ramps são até interessantes, porque você faz essa desoclusão posterior e deixa o toque só no bite. Eu já cheguei a ter paciente que vem com o bite desgastado, tá? Ou mesmo sem usar o bite, que vem a ponta dos caninos, assim, bem desgastada, chega a ficar até, assim, áspera, né? Ou até furar pela força da parafunção. Pode acontecer. Mas como a gente tem, né, a troca frequente dos alinhadores, isso é menos problemático. O Moisés colocou, também poderíamos lançar mão de attachment na oclusal para levantar a mordida, mas colocaria os bite ramps. Quando a gente pensa nos attachments oclusais para levantar a mordida, eu me lembro do princípio de McNamara, tá? Então, se a gente constrói planos, né, levantes na região posterior, a gente vai estar mais tendencioso a corrigir uma mordida aberta do que uma profunda. Para a gente desocluir, por quê? Porque a gente tem a força posterior concentrada ali, né, nos molares e batendo como se fossem contatos prematuros com a força do attachment. Então, ele vai facilitar na intrusão posterior e o giro, a rotação dessa mandíbula para frente e para cima. Tá? Então, eu pensaria mais, Moisés, nos desoclusores na região anterior, se não der para colocar nos incisivos, na região de canino, se o overjet for muito grande, a gente colocar bite ramps não é legal, porque daí você tem a tendência do paciente morder atrás do bite e travar a mandíbula, podendo dar até um problema, uma desordem temporomandibular, tá? Então, para a gente pensar nos attachments oclusais, a gente vai estar tratando mordidas abertas, não profundas, tá bom? Que seria a teoria, acho que teria melhor biomecânica. Combinado? Então, vamos lá. Esse caso aqui, então, para qual tipo de tratamento vocês levariam, né? Se a gente quisesse tratar esse caso, vamos colocar uma nova. Qual modalidade vocês escolheriam? Tá? Aqui a gente vai colocar duas diferentes. Eu vou colocar um first não, né, gente? Já estamos com uma paciente adulta ali. Eu vou pedir para vocês, se vocês tratariam ela com um comprehensive ou será que vocês iriam, nesse caso, com um moderate? O que vocês escolheriam para tratar essa maloclusão que vocês estão vendo aí na tela? Me respondam aí na enquete. Deixa eu ver aqui a enquete. A maioria está optando pelo comprehensive, mas tem também uma boa porcentagem que está escolhendo moderate. Estou vendo aqui, a gente está com 70% de comprehensive e já tem 30% quase de moderate. Vamos ver o que vocês têm em mente para esse caso, como a gente trataria. Tá? Está bem dividido, mas o comprehensive ainda é predominante. Todo mundo já votou, vamos encerrar aqui para a gente ver essa resposta.
Então, a gente tem 63% dos colegas que estão na sala tratariam essa maloclusão com comprehensive e 36% com moderate. Eu acho que aqui a gente até poderia pensar em tratar das duas formas, depende da terapia auxiliar que vocês querem colocar no paciente, tá? Eu sou uma pessoa bem conservadora, eu iria de comprehensive, para ter mais segurança, mais tempo para trabalhar nesse plano oclusal, tá? Porque uma questão do plano oclusal, você pode planejar intruir um lado ou extruir o outro. Quando a gente pensa em intruir um lado, se for esse o seu planejamento, o moderate poderia até ser viável desde que você fizesse talvez uma boa ancoragem esquelética, tá? Vamos imaginar ali 2 parafusos do lado esquerdo, você vai fazer intrusão daquele segmento em bloco, e aí você precisa de um auxiliar de ancoragem. Aí o moderate poderia ser ok. Agora, se você vai fazer a intrusão sequencial, né, para você ter mais previsibilidade, mais controle do plano oclusal, o comprehensive vai ser a melhor opção. Ou se a sua opção for, talvez, que eu acho talvez seja mais interessante, instruir o lado direito, superior, né, porque olha a linha do sorriso, eu gosto mais do lado esquerdo, e vocês? Se for a opção instruir o posterior do lado direito, tá? Aí a gente vai precisar, talvez, fazer um movimento sequencial também para intruir os inferiores e ajustar essa oclusão, ok? Então, poderia até, uma maloclusão, que eu queria que vocês entendessem, é que uma maloclusão pode ser tratada com moderate, se você lança a mão, às vezes, de alguns auxiliares a mais. Tá bom? Dependendo do movimento, se ele for sequencial, ele vai consumir mais estágios e talvez um comprehensive seja mais interessante aí. Ok? Vamos colocar aqui. Tem uma pergunta da Márcia. A Márcia pergunta: no primeiro caso, não seria conveniente aguardar a erupção dos segundos molares, visto que os mesmos são responsáveis pelo segundo levante de mordida? Bem colocado aqui, Márcia. E a gente pode ir trabalhando, mesmo assim, mesmo que a gente tenha o segundo levante de mordida, dependendo da curva de SP, a gente vai precisar ter ainda, trabalhar um pouco mais incisivos, tá? Que seria esse caso, eu acredito. Mas você poderia ter, sim, essa conduta de aguardar um pouco mais e esperar o segundo levante. Mas o paciente tem um componente, no meu ponto de vista, que já denota que a gente vai ter ali uma mordida tendendo a profunda, por causa da mandíbula dele, né? Uma rotação um crescimento mais horizontal. Então, eu adiantaria, sim, esse tratamento dessa maloclusão, tá? Mas concordo com você que ainda o segundo vai dar um levante e a gente poderia até aguardar para observar, ok? Lenise colocou: quantos milímetros consigo de intrusão com o Invisalign? Lenise, o que se recomenda, né? Sempre que você tem mais de 1 milímetro, você já vai achar que é muito, tá? O sistema já vai sinalizar para você num movimento mais difícil. Mas eu vou dizer para vocês que sempre a intrusão posterior é um movimento mais favorável. A intrusão anterior é um pouco mais desafiador por causa do padrão de mordida. Tá bom? Então, por exemplo, num caso de mordida aberta, que você quer instruir posteriores, eu arriscaria até uns 2 milímetros sobrecorrigindo o clean check sem terapia auxiliar. Agora, num caso que você tem a mordida profunda e quer instruir o anterior, a dificuldade já é maior. Até porque muitas vezes a nossa limitação não é a própria técnica, é a biologia, o padrão muscular, é a inserção, a inclinação desse dente na sínfise. Então, você primeiro precisa posicionar ele com torque para depois conseguir a intrusão, tá? Então, vou dizer assim, na região anterior, se você puder fazer movimentos de intrusão relativa, a gente vai conseguir melhores resultados, tá? 2 milímetros, 1,5, eu já acho bastante com Invisalign, só com alinhadores, tá bom? Então, vai depender muito dos outros fatores ali. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tórico vestibular de incisivos superiores e inferiores. Eu não sei o que seria esse comentário aqui. Lenise, repete para mim, tá bom? A Beth colocou: acho que tem que intruir o inferior direito. Eu concordo, intrui o inferior direito e instrui o superior direito, né, Beth? Eu acho que essa seria, sim, a melhor conduta para esse caso, tá bom? Bom, então agora eu pergunto para vocês, qual dos dois casos que nós vimos ali vocês querem ver? Qual caso vocês querem
revisar o Clean Check? Deixa eu escrever aqui numa pergunta. Vou soltar uma enquete para vocês. Qual caso vocês querem revisar o Clean Check? O caso número 1, que era o caso que a gente tinha aquela dentição mais precoce, tá? Então, o caso da mordida profunda de um jovem, tá? E o caso número 2, que a gente já tinha o plano oclusal inclinado, tá? Então, me respondam aí na enquete qual dos dois casos vocês querem revisar o Clean Check. Eu separei os dois hoje, meninas, um era da Mônica, um era da Fernanda, e eu vou fazer os dois agora, tá bom? Mas pro webinar, vamos ver o que o pessoal elege, porque eu vou ter tempo só de fazer um, ok? Então, enquete solta, respondam aí qual vocês preferem ver para a gente revisar o Clean Check agora. De qualquer forma, eu vou fazer os dois e vou enviar para os doutores responsáveis, tá bem? A Graziele, enquanto vocês respondem a enquete, eu vou responder aqui uma pergunta da Graziele. Neste segundo caso, o excesso de gengiva na coroa clínica está dando uma impressão de maior inclinação do plano quando sorri. Também pode ser essa questão. Mas você vai ver ali no Clean Check, se a gente for fazer esse, Graziele, que realmente há um desnível ali do plano oclusal, tá bom? Que dá para a gente melhorar, ok? Vamos ver ali o que vocês respondem, mas eu concordo que depois a gente tem sim que entrar com uma gengivoplastia, talvez, um planejamento periodontal, para a gente fazer a plastia dessa gengiva, né? Então, vamos ver aqui, ó. Bom, a maioria escolheu para a gente fazer o Clean Check do plano oclusal, tá? Eu vou fazer os dois, mas vou fazer primeiro do plano oclusal, se der tempo, e eu acho que a Fernanda tá aí no ar, né, Fê? Eu faço para você também esse já, ok? Combinado? Então, vamos lá. Então, o serviço de revisão do Clean Check é chamado de TPS, e esse é um serviço também feito pelos nossos consultores aqui na Timoa. Então, lá no portal, vocês escolheriam essa opção, e enviando esse Clean Check para nós, a gente vai fazer a revisão 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias, para que a gente consiga arredondar esse setup, esse planejamento. É sempre importante que a gente vai precisar sempre de um feedback de vocês, então a gente manda um e-mail, faz uma pergunta e vocês devolvem esse e-mail para a gente ir alinhando o planejamento, tá? Então, esse é um serviço da Timoa que hoje ele é pago, né? É uma consultoria paga, então todos os valores e as formas de pagamento estão lá no nosso site. Lembrando que a gente tem um programa como se fosse aquele da Line, quanto mais casos você envia num mês, mais barato fica um Clean Check para vocês revisarem, tá bom? Então, você vai enviar aqui via portal, você vai colocar no consultor, se você tem exclusividade, você vai escolher o seu consultor, caso não, um dos 5 doutores vai trabalhar com vocês nesse setup, e ali o nome do paciente, o número do paciente e as suas considerações sobre o caso clínico, ok? A Gabriele colocou, tenho uma dúvida, abrir esse chamado de dúvidas com você é o mesmo solicitar o suporte pelo site do nosso DS ou esse chamado com você já é outro serviço? Gabriele, antigamente o TPS também era pedido pela IDS, até dia 31 de dezembro de 2019. A partir do dia 1/1/20, a gente tornou um serviço independente, tá? É que até o ano passado, a Line ficou 2 anos pagando para vocês usarem o TPS conosco. Era um serviço que a gente chamava de subsidiado, a gente dava esse suporte pela Line. Agora a gente tem um serviço separado, tá bom? Então, é diferente. Quando você solicita na IDS, faz um chamado ao suporte clínico, você vai conversar com os dentistas da Line, que trabalham na Line, ajudando os doutores no suporte clínico. A diferença é que os dentistas do suporte clínico, eles vão auxiliar vocês a colocarem o seu próprio planejamento, né? E o serviço do TPS, a gente tem uma equipe de 5 Invisalign Doctors, e a gente vai trabalhar com você em discussão de planejamento, é diferente. Se você mandar para a gente eles estão dizendo que travou. Quem travou, clica por favor em Reconnect. Reconnect para vocês que travaram, tá? Porque eu acho que aqui tá tudo ok.
Então, se vocês precisarem discutir um planejamento, acham se é viável ou não, querem mudar protocolos para mais previsibilidade, aí o serviço do TPS vai ter maior liberdade com vocês, tá bom? Então, no serviço do TPS, você vai conversar com o Invisalign Doctors, que tratam no consultório e vão transpor esse tipo de experiência, essas dicas para vocês mudarem os setups, tá bom? É um serviço diferente. Suporte clínico é um serviço da Align, da equipe de dentistas da Align. E o TPS é uma equipe de Invisalign Doctors que fazem no consultório e aí tem um serviço que ajuda vocês também para revisar os clean checks, ok? Todo mundo tá aí? Alguém tá... tem gente falando que a imagem travou. Deixa eu ver, a Cristiane... todo mundo tá vendo ou alguém tá com problema a mais? Deixa eu ver aqui via chat que vocês me respondem. Doutora Elaine? Oi? A transmissão está estável. Ah, tá bom, obrigada. Vamos seguir então, Cá. Então vamos lá, vamos revisar o caso aqui que nós trouxemos. A gente vai revisar primeiro, então, esse do plano oclusal, tá bem? Eu vou descompartilhar minha tela agora e deixa eu só pegar aqui para vocês, só um minutinho. A gente vai colocar os clean checks ali na tela. Vocês vão ver a imagem ficar preta e aí vai entrar o clean check, tá? Só um segundinho que eu já ligo isso para vocês. Vamos ver aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, deixem a mensagem, por favor, ali no nosso chat. Só um minuto que eu estou acertando aqui a imagem. Tudo bem? Estão vendo a tela? Sim, imagem ok. Tá. Deixa eu só omitir aqui umas fotos, as informações de paciente, né? Para a gente não ter problemas com isso. Bom, então esse aqui é o caso clínico. Deixa eu tirar só a minha carinha para não atrapalhar vocês. Só um minuto. Foi. Beleza, então. Então, vamos lá. Esse aqui é o caso clínico, né? A gente vê que sim, existe uma questão gengival, né, aqui, mas existe também uma questão do plano oclusal, principalmente quando a gente olha, ó, deixa eu só virar as páginas para eu não ficar de lado aqui. Só um minutinho. Pronto. Quando a gente olha aqui também, né, pela grade, tá? Então, existe um componente gengival, eu concordo, mas aqui a gente vê que o plano oclusal, ele tem um desnível sim, tá bom? Então, acho que vale a pena a gente fazer essa correção. Como a gente viu ali pela linha do sorriso, é interessante que a gente faça um tratamento com a extrusão desse segmento e não com a intrusão desse segmento, tá? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que seria muito interessante a gente fazer isso, dessa forma. Vamos ver primeiro qual foi o plano que veio aqui no Clean Check para a gente ver se a gente vai mudar ou se a gente vai manter. Então, vamos pôr aqui as duas boquinhas, tá? E aí a gente vai dar um play para ver esse tratamento rodar. Olha lá o movimento. Então, aqui, quando vocês olham, eu vou dar de novo o movimento, opção de tratamento comprehensive, a gente já olha ali e vê que o tratamento foi feito, vocês acham que ele está sendo feito às custas de intrusão do segmento do quadrante 2 ou de extrusão do quadrante 1? O que vocês visualizam aqui? Aqui a gente está tendo a intrusão desse segmento, então a gente teria que fazer o inverso, certo? A gente precisa fazer o movimento do contrário, manter talvez aquele quadrante e extruir esse aqui para melhor referência do sorriso, tá? O que mais que a gente poderia mudar nesse caso? Vamos pensar. Olha só como os dentes estão em mordida profunda, né? E a gente vai precisar fazer essa correção. As coroas são mega curtas, difíceis, ó. A gente tem a intrusão ainda do segmento anterior e inferior, né? Para isso foram lançados attachments aqui, ó, de ancoragem, ó,
de mordida profunda para fazer a ancoragem do segmento anterior. Todo mundo sempre comenta que quando tem a intrusão anterior, se não tem attachment nesses dentes. Esses dentes não vão levar attachments. Os dentes que precisam de attachment são os dentes posteriores, tá? Então, isso é super importante também para a gente pensar. Deixa eu ver aqui. Outra questão que nós temos aqui, né? Então, seria legal talvez a gente usar bite ramps aqui para poder um componente maior de intrusão anterior e também a gente vai reprogramar esse quadrante 1 e 4 para fazer os movimentos, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, vou clicar em fazer modificação, porque essas modificações eu já vou trabalhar com vocês no 3D. A Beth perguntou, utilizando as ferramentas, como seleciono vários dentes ao mesmo tempo para extruir? Você tem que apertar o botão Ctrl, tá? Então, você seleciona um dente, Beth, aí você aperta Ctrl, 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 e ele vai selecionar um segmento todo ali, vários dentes ao mesmo tempo. Tá? A Marisa colocou, parece que a linha média está desviada para a direita. Sim, a gente vai corrigir isso tudo ainda, tá bom? Então, aqui, ó, quando você clica em fazer modificação, né, o que nós temos, o que aparece aqui pra gente é o modelo pausado na posição final, tá bom? E aí os controles em 3D desse lado. Um fator super importante que a gente tem que levar em consideração é uma ferramenta chamada plano oclusal. A ferramenta do plano oclusal, que vocês acessam ela aqui, ó, ela faria esse ajuste aqui, tá? Dos ângulos do plano oclusal, se vocês achassem que ele estava errado, tá? Então, isso aqui é legal para você ver na oclusão inicial. Então, por exemplo, nessa aba aqui que a gente vê o plano inicial, a gente conseguiria colocar ele no estágio 0 e comparando com as imagens, a gente visualizar se esse plano tá certo ou não, tá? Eu acho até que, ó, ele estava aqui, né, que é o 0, 0, tá? Acho até que tá certo aqui, a gente tá vendo a mesma inclinação do plano oclusal, né? Aqui, tá? Com a foto do sorriso também estava bem parecida. E se você achar que tá diferente, que tá invertida, vocês alteram aqui, tá? Nesse caso eu vou manter, eu achei que tá legal a construção do plano oclusal. E eu vou aplicar essa nova inclinação que vocês colocaram. No caso aqui, como eu acho que tá ok, eu só vou resetar. Tá? Isso muda tudo, né? Óbvio, porque a gente vai fazer toda a construção do novo plano oclusal a partir dessa inclinação do plano. Então, como que eu vou sugerir? Em relação ao estagiamento, que a gente chama, que é o tipo do movimento que vai ser realizado, se ele é sequencial, se ele é em bloco, isso tudo eu vou ter que escrever para o técnico aqui em comentários, tá? Então, eu vou clicar aqui ó, em meus comentários, tá bom? E eu vou escrever para o técnico se eu quero um movimento sequencial ou não. A forma do dente, a gente pode e deve trabalhar no 3D, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou colocando só o plano oclusal superior, que eu quero usá-lo de referência. A gente pode usar a grade, que eu acho que seria um excelente método para a gente fazer, né, essa comparação, tá bom? E aqui na sobreposição, olhem que a sombra azul significa o quê? A posição do dente no início. Se eu não quero alterar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar esses dentes na posição inicial, que eu não vou intruir, mas eu vou fazer com a extrusão desse segmento, tá? Então, ó, esse aqui é o movimento que eu vou fazer no dente. O movimento de extrusão é o primeiro, eu clico em cima desse dente e a seta preta tá ali, tá? Então, olha lá, vou clicar nesse, aperto o Ctrl, aperto esse, aperto o Ctrl, aperto esse. Notem que eu tenho os 3 dentes em branco e o restante em cinza. Pela seta, eu vou puxar esse dente até o nivelamento inicial dele. O que quer dizer isso? Até ele cobrir aquela sombrinha azul. Estão vendo ali? Tá? Então, eu vou voltar ele no nivelamento inicial dele. Olha lá. Então, agora eu não estou mais com essa diferença. E agora eu vou extruir o quadrante 1. Eu posso fazer com Ctrl? Posso, mas depois a gente vai precisar individualizar isso, né? Então, ó, eu acho que esse dente já está diferente. Então, vamos lá. Ctrl. Deixa eu só tirar aqui a sobreposição. Mais um. Ctrl, Ctrl, Ctrl. Ó, o dente vai ficando em branco à medida que vocês vão clicando no Ctrl. Tá? Então, olha lá, em vez de intruir, a gente vai extruir esse segmento, tá? Ó, para cima e para baixo, olha só a diferença que faz
Tudo bem? Trouxe todo mundo junto. Olha lá que fácil, gente. Olha lá que beleza agora. Plano oclusal bem mais nivelado. Agora, individualmente, a gente vai mexer nos dentes, né? Esse lateral tá legal, esse central tá legal, o canino talvez também pudesse intruir um pouquinho. Eu vou individualizando esse nivelamento, tá? O pré-molar aqui, ó, esse aqui tá mais instruído, eu posso usar o outro de referência, eu posso fazer o movimento dos dois arcos, aí fica a critério para fazer esse movimento, tá bom? Então, aqui, esse aqui tá nivelado com esse, a gente vê pela linha, né? Esse tá um pouquinho mais baixo, o outro lado, ó, tá? Eu posso renivelar os dois lados para deixar um sorriso mais gradativo ali. Então, vou mexendo individualmente. Por enquanto, eu estou mexendo só em extrusão e intrusão. Notem que eu não fiz nenhum ajuste em relação à tórica, nada disso ainda, tá? Então, ó, eu posso mexer tanto nos cursores laterais, quanto na seta preta. Quando o pessoal me vê fazendo clean check, eles falam que eu sou corajosa, que eu pego a seta preta e puxo para baixo. Mas é que eu acho mais fácil a gente ter essa noção, tá? Gosto da diferença desses dentes, então eu posso puxar, talvez, quem sabe, levar essa linha do sorriso até mais baixa, ó. Não sei se a Mônica vai querer, Mônica. Se vai reconstruir isso aqui, ó, Mônica, depois fazer a gengival, tá? Ou se a gente poderia fazer, ó, um nivelamento pela gengival. Estão vendo como muda, ó, tá? Então a gente vai construindo esse sorriso assim, ok? A Beth colocou, qual a posição ideal dos incisivos em relação ao canino? Aí depende, né? A gente teria que avaliar essas fotos, né? Junto com a foto de face, mas aí vocês que vão me dizer, Elaine, eu quero nivelar pela gengiva, Elaine, eu quero nivelar pela incisal e vou fazer uma gengivoplastia, Elaine, eu gosto do canino X mais longo do que o lateral. Eu gosto, particularmente, de nivelar a ponta do canino com o central, tá? Mas cada um tem a sua preferência, eu entendo também que cada anatomia dentária vai ter um ponto diferente, tá bom? A Leila colocou, esses power reads em 3 dentes seguidos, eles não geram mais desadaptação incômoda no paciente? Neste caso, não seria melhor tirar do lateral e colocar o attachment? Leila, muito boa a sua pergunta. Essa é uma questão que muita gente faz sobre os power reads, tá? O que a gente tem que entender é a biomecânica do próprio alinhador. Num caso que você tem o Power Read, ele vai sim forçar uma desadaptação cervical do paciente e que vai levar a uma desadaptação incisal. Então, sempre que vocês olhem como esse Power Read já é diferente, a forma dele, ó, ele não vai até o final, ele já é no meinho. Então, a tendência a esse tipo de Power Read que já foi melhorado desadaptar é menor, tá? Agora, se você tem movimentos intrusivos, o Power Read, ele é um auxiliar, ele não vai ter problema. O problema dos Power Reads acontecem quando a gente tem movimentos extrusivos, que vai ser exatamente essa nossa situação, porque o alinhador vai ficar fora aqui, e aí a gente não vai ter adaptação dele, né, nem na hora de você tentar inserir e morder mais, porque o alinhador sempre vai estar mais para baixo da incisal, porque o dente vai ser extruído, concordam? Então, nesse caso, eu recomendo tirar o Power Read desse dente, por exemplo, e a gente aceitar a colocação de um attachment otimizado de extrusão. Olha lá, a hora que eu fiz a extrusão e a gente liga a dificuldade, vocês têm logo uma sinalização de que tem um attachment faltando para aquele movimento, né? Então, para esse novo movimento, novos attachments otimizados vão ser inseridos. E se eu tiver o Power Read aqui, ele não vai ser inserido, porque eles não podem coexistir. Então, desse dente, com certeza eu vou tirar. Esse aqui é a mesma coisa. Notem que a gente tem um movimento de extrusão, que o attachment era requerido e está faltando. Ó, o que é legal, alguém perguntou para mim, quanto que o movimento de extrusão é difícil, de intrusão, né? Então, aqui a gente já tem, ó, as bolinhas que sinalizam qual é o limite desses movimentos mais desafiadores, tá? Se vocês colocam o mouse em cima, ó, a extrusão a partir de 0,5 já é um movimento azul, e até 3,5, tá bom? Então, nesses casos aqui, a gente vai deixar o software colocar pra gente ainda o attachment de extrusão,
Por isso que quando a gente faz uma mudança, a gente precisa enviar isso para o técnico, porque o técnico, ele vai recolocar os recursos otimizados para a gente. A Mônica colocou que porque ela vai fazer a gengivoplastia, assim a estética fica melhor, assim a possibilidade de recursos protéticos, tá? Então a gente vai nivelar pela incisal, certo? Ok. Entendido, Mônica. Vamos lá, então. Então, aqui a gente vai deixar esses dentes no plano inicial, né? Ó. Mas ele vai ter que ser extruído, porque também ela vai fazer a plastia gengival, tá bom? Então, ó, eu deixei o plano do sorriso um pouco mais baixo. Claro que vocês podem optar se querem ou não tudo isso, tá bom? Então, só para a gente ter aqui uma referência. Então, eu estou descendo um pouco mais. Ah, eu posso manter esse inicial sem descer? Pode, a gente pode voltar um pouco, como a gente tinha mais no início. Botão da intrusão, você pode fazer pelo cursor, pouco a pouco, e é legal sempre ter a referência, então, aqui, ó, da sombrinha, lembra que eu falei? A sombrinha do início, para você ter essa referência ali, tá bom? Então, ó, extrui esse lado, mantém esse quadrante 2. E agora, o que apareceram aqui? Apareceram diversos contatos oclusais pesados. Olha lá, tá tudo pesado, tá? Porque a gente fez um novo nivelamento superior, agora a gente tem que ajustar o nivelamento inferior também. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui agora, olha lá, vamos tirar a grade, e ele tá com um monte de contato pesado ali. Então, bite ramp, já temos ali, olha, que a gente vai precisar desocluir, já temos esse movimento, tá? E aqui, vamos colocar na vista lateral para a gente tirar, então, esses contatos em pesado, tá? Então, aqui, ó, vamos tirar os contatos, vamos nivelar de novo o plano oclusal. A gente vai extruir posteriores, como nós comentamos, e intruir anteriores. Vamos começar nivelando esses aqui, ó. Ctrl, 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 Ctrl. Pega na seta preta e intrui esses dentes para que a gente consiga a correção da curva de espelho, tá bom? Vamos deixar ele 100 degraus nos caninos. É sempre interessante que a gente faça, sim, com certeza, a sobrecorreção de movimentos intrusivos, principalmente de segmentos grandes, mas eu não gosto de deixar grandes degraus entre os dentes. A gente tem que pensar em construir o desenho de um arco de curva de espelho invertida aqui, tá? Então, ó, quando eu faço lá a intrusão dos incisivos, eu vou suavizar essa curva, eu não vou deixar um degrau entre um pré-molar e o canino, tá bom? Porque na boca isso pode corresponder, e se corresponder, vai ficar muito feio, tá? Então, num caso como esse de mordida profunda, eu quero intruir os anteriores, certo? Porque eu vou extruir esse aqui. Esse lado eu vou extruir, então esse aqui eu precisaria até dar uma intruída, tá? Que é o que está acontecendo. Vamos ver na tabela, ó. Tabela. Dentes anteriores e inferiores foram intruídos. Os dentes posteriores do lado direito também foram intruídos, tá? E quando a gente vê os dentes posteriores do lado direito superior, eles foram todos extruídos para nivelar a curva de espelho. Então, sempre que vocês fizerem um movimento, abram a tabela, porque vocês vão conseguir ter também a leitura se o movimento que você está fazendo ali indiscriminadamente na seta preta, se você for corajosa, como a Cristiane também vai ficar, né, Cristiane? Então, você pode comparar isso aí ali, tá bom? Então, para um caso de mordida profunda, como esse, eu gosto de ficar com contatos pesados no posterior, tá bom? Por que que a gente vai trabalhar dessa forma? Porque se vocês pensarem, né, se a gente deixar contatos pesados equilibrados bilateralmente aqui, na boca, clinicamente, essa mordida vai levantar. O que você não pode é deixar um contato pesado e o resto verde, porque senão aquilo vai ser um contato prematuro. Mas em mordidas profundas, é interessante que vocês deixem contatos vermelhos na região posterior, tá? Então, no caso, como eu estou extruindo aqui, eu vou sobreextruir um pouco até obter um contato vermelho nesse dente, porque contatos vermelhos equilibrados bilateralmente, eles não serão
contatos prematuros. É como se a gente tivesse todo o segmento em contato mais forte. Isso vai me dar um levante de mordida favorável à mordida profunda inicial, tá bom? Esse caso tem o terceiro molar, não sei se a Mônica vai querer extrair, mas seria interessante. Se for, a gente pode pedir para fazer a extração virtual aqui desses elementos já, tá bom, Mônica? Então, para extruir é preciso bite ramp. Nesse caso, eu acho que seria legal a gente ter aqui, ele não colocou, ele colocou os bite ramps nos incisivos, tá? Eu acho que seria legal até deixar nos caninos também, porque em determinada fase o incisivo ele nem vai tocar, né? O lateral esse já nem tem, tá? Ou a gente poderia colocar em 2 dentes que não tem tanta extrusão, por exemplo, esses dois ter e aqui o canino, né? Porque esses dois aqui eles vão extruir mais e aí o bite ramp pode atrapalhar, vamos dizer assim. Até no canino poderia atrapalhar, mas a gente também precisa equilibrar a desoclusão bilateralmente, tá? Então, é importante ter os bites, mas a gente está ciente de que, imagina o paciente mordendo nessa palatina, pode ser que incomode ou atrapalhe até o movimento extrusivo, tá bem? Vão ser lançados attachments otimizados aqui, não se esqueçam. Ele vai ser extraído, então aqui eu já vou colocar em comentários, a Mônica falou, ó, então aqui, ó, extrair 1.8, tá bom? O que mais que a gente vai pedir? A gente não vai fazer uma extrusão de todo o segmento e uma intrusão de todo o segmento? Deixa eu ver aqui na tabela se a gente vai intruir o inferior ou se a gente só está extruindo, tá? Então, o que seria mais previsível seria fazer a extrusão sequencial do quadrante 1, tá? Iniciando pelo segundo molar. Porque vai ser tipo um movimento de distalização, sabe? Para a gente ter movimentos sequenciais e mais controlados, tá? E aí a intrusão sequencial também do quadrante 4. Então, a gente vai pedir para ele seguir a extrusão do quadrante 1. No quadrante 4, aplicando a intrusão, tá bom? Vocês podem escrever sempre em português, os casos do TPS a gente acaba escrevendo em inglês para facilitar o entendimento do técnico e agilizar um pouco a nossa revisão, tá? Então, aqui nós temos os comentários, tudo que vocês não conseguem fazer, que seria sequenciamentos, extrações, vocês vão pedir em comentários, ok? Então, vamos ver aqui do outro lado. Então, agora, vamos ver os attachments. Ele vai colocar attachments para mim, vários dentes, ó, porque eu mudei o movimento, certo? E aqui desse lado, lado direito, a gente vai ter a intrusão e eu tenho esse dente sem attachment, tá? Mas não tem problema, porque eu tenho outros elementos com attachments que já vão me dar essa referência. Sempre é legal o dente vizinho ter um attachment. Nesse caso, a coroa é curta, eu até arriscaria dizer que eu gostaria de colocar um attachment adicional aqui, tá? Então, ó, um attachment, a gente pode clicar sobre o attachment e aumentar o tamanho dele, ó. Posiciona ele ali, tá? Para você ter o melhor movimento, ok? Bom, então seria isso aqui, as mudanças propostas, né? A gente pode, depois que ele voltar, refinar melhor em relação à questão de arcos, se a gente quer mais expansão, apesar de que eu acho que aqui está bem satisfatório, tá? Mas para esse caso, eu acho que seriam essas as necessidades. Notem que a gente ficou, sim, com contatos em vermelho, e na hora que eu for enviar, eu vou pedir para ele manter. Não gosto muito desse contato em lateral, então aqui eu vou intruir um pouco esse canino, ou eu vou fazer um offset nesse lateralzinho aqui, tá? Vamos apagar um pouco dessas informações que estão muito cheias de bagunça, então a gente não consegue nem enxergar direito, ó, vocês podem ocultar os controles, tá bom? Aqui quando você clica na própria ferramenta, e aqui eu acho que tem uma resina, né, Mônica? Se tiver uma resina, nesse ponto que tá tocando pesado, ah, não, é na distal. Aqui seria legal a gente sair um pouquinho sim, ó, tá? Então faz assim, e no inferior a gente pode fazer até um pouquinho de intrusão desse canino, para tirar esse contato muito demasiado, muito pesado no lateral, tá bom? Então, vamos ver, ó.
intruir um pouco, ele já ficou com o contato verde, ok? Como é uma mordida profunda, eu posso sobrecorrigir os incisivos a ponto de não ter contatos em nenhum deles, eu acho que seria bem providencial, e deixar os contatos pesados, ó, então eu pego os dois, intruo um pouquinho mais, só em pré-molares, tá? De modo que, como eu comentei, que a gente ainda não fique também com contatos muito desequilibrados na região posterior, tá bem? Então, aqui eu vou colocar ele um pouquinho para fora, ó, faço um offset dele, até tirar o contato verde que eu tenho aqui. E não estraguei nada dos contatos pesados posteriores. Certo? Dúvidas em relação a esse caso? A Graciela colocou, Elaine, você pode mostrar como você utiliza o controle de ajuste de coordenação dos arcos? Mostro. Esse caso não precisaria, mas eu mostro para você já, Graciela. A Marisa colocou, não poderíamos fazer uma distalização superior esquerda? Pode, deixa eu ver se aceita o caso. Desse lado... o caso ele tá bem chave aqui, né? Eu não vejo necessidade de fazer uma extração, Marisa, uma distalização, mas se fosse uma classe 2, sim. Ah, ficou a questão da linha média que a gente comentou, né? Que aqui não teve. Então, se esse é um caso que vai para reabilitação e o perfil da paciente aceita, e ela é uma BRAC, mais do que fazer IPRs para resolver um possível Bolton, que nós temos aqui, ó, tem 0,79 de excesso mandibular. Talvez a gente pudesse pensar, para acertar linhas médias, deixar espaços residuais, tá? Então, essa linha média, Mônica, acho que a gente poderia avaliar na volta para ver o que a gente faz depois desses ajustes que o técnico fez, porque a gente vai fazer bastante coisa, tá bom? Então, essa seria ali a resolução desse caso. Eu vou só mexer na ferramenta aqui que a Graciela pediu para vocês entenderem. Quem quiser ficar para ver, eu vou fazer um adicional ainda nesse clean check aqui, ó. Então, aqui a gente pega a ferramenta do arco, Graci, você escolhe se você quer mexer no superior ou no inferior, tá? Então, aqui, o que a gente coloca? Ó, eu pego a ferramenta do arco, eu posso fazer movimentos simétricos, então seria isso aqui, ó. Eu pego um pontinho azul, eu quero expandir mais canino e premolar, ó. Eu levo esse ponto para fora. E o software me dá ele bilateral. Se eu entender que a necessidade é de movimentos não simétricos, eu tiro essa caixa e eu faço só de um lado, que ele não vai reproduzir para mim do outro. Tá bom? Então, seria isso. Vamos supor que eu quisesse aquele movimento, tá? E até na região de molar, que eu queria expandir um pouco mais, mas eu quero ele simétrico, então eu faço mais dos dois lados, enfim. A gente ajusta isso. Depois disso, eu tô com o arco um pouco... eu quero ajustar ele dentro de um diagrama. Então, aqui no ajuste de simetria, eu clico em completo. Então, essa linha roxa, ela vai ficar simétrica, ela vai fazer um movimento recíproco. Esse lado que está mais expandido vai contrair um pouquinho, e esse lado vai expandir um pouquinho, ó, apertei. Vejam que ele faz o movimento ali, tá vendo? Ajustou o formato do arco. Para coordenar depois, eu pego aqui, eu ajustei o posterior, eu ajustei o superior, o inferior está descoordenado. Eu posso clicar, coordenar o inferior ao superior, e aí ele vai pegar o inferior e vai dar um pulinho, olha lá, tá bom? E aí eu abro essa boquinha e eu posso ainda, pegando aqui no arco inferior, ó, que aí ele é azul, não é roxo, fazer ajustes individuais, não só pela ferramenta do arco, mas posso também fazer ajustes individuais com o dente, tá bom? É mais ou menos isso que a gente usa aqui com a ferramenta do arco, Graci. Certo? A Mônica falou que não precisa ajustar a linha média, tá? Senão vai ter IPR, ela não quer. Acho que é isso, gente. Eu vou voltar aqui para vocês, vou descompartilhar essa tela, vou voltar para vocês ali nos nossos slides, que eu quero só finalizar algumas coisinhas que nós temos ali para apresentar para vocês também, tá? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo na minha tela? Pareci. Bom, feita a revisão desse Clean Check, eu vou convidar vocês agora para participar dos nossos cursos do segundo semestre. Todos os cursos que nós tínhamos presenciais, eles foram revertidos para um curso chamado Ortho Essentials.
que não vai poder ser mais na nossa sede, tá? Mas são os palestrantes que a gente tem agora nesse segundo semestre. Lembrem-se que vocês sempre vê os replays desses nossos webinars lá no portal da Team One e no canal do YouTube, que vocês têm aqui também esse QR Code, tá? Todos os webinars que a gente faz pela Team One ficam ali gravados no portal, mesmo os que são do assunto da gestão, mesmo que foram com os palestrantes do Orto Essentials, eles ficam todos ali. As lives também estão no nosso Instagram, naquele íconezinho do IGTV, então quem quiser assistir alguma coisa, pode entrar ali também. Vou convidar vocês para a 8ª edição do nosso curso de Gestão Estratégica com a Paula Cristine. São 4 módulos, são 4 dias online, das 8 às 12, começando agora no dia 8 de setembro. Quem não se inscreveu, corre, gente. Esse é um curso super importante, que eu recomendo para todo mundo, tá? E esse é um curso também que a gente tem uma parceria, não só os ex-alunos da Team One e os clientes de gestão da Paula têm um desconto de 20%, mas agora também os afiliados da Bralo Digital, tá? Então, além desse curso da Paula, que é um assunto completamente diferente do que a gente está acostumado, é um curso de gestão, para que vocês entendam um pouco sobre a gestão do consultório, tá? A gente tem ali também um curso chamado Orto Essentials, que é a evolução da tecnologia pautada em princípios ortodônticos. Então, nós reunimos os ortodontistas muito renomados da nossa especialidade para pautar o que a gente tem de tecnologia, esse mundo dos alinhadores em princípios de diagnóstico, tá? Então, cada um com a sua experiência, tem lá no nosso replay a apresentação do curso, que a gente fez um webinar bem legal na semana retrasada, então quem tiver interesse, entrem lá para conhecer, são vários assuntos legais, a gente vai falar sobre DTM, o Jonas Capelli vai falar sobre estratégias de diagnóstico e planejamento, o Daniel Brunetto e o Lincoln Ojima vão falar sobre MARP, Márcio Almeida sobre ancoragem esquelética extra-alveolar, o Roberto Brandão sobre a finalização, Eduardo Prado, casos complexos, e eu e o Maurício a gente vai falar sobre a biomecânica aplicada aos alinhadores e uma forma como vocês podem pensar sobre a biomecânica sem precisar de receitas de bolo, tá bom? Então, lembrando que ex-alunos da Team One, quem já fez nossos cursos, nossos vários cursos presenciais e os afiliados da Bralo, tem aí 20% de desconto nessa nossa grade, tá bem? Acessem sempre o nosso site, fiquem com o contato da Camila também, e para tirar as dúvidas. E agora eu vou fazer 2 merchans para vocês. A gente tem o nosso livro de alinhadores e ortodontia digital pela Dental Press, uma publicação que saiu mês passado, e eu tive o prazer de escrever um capítulo sobre o sistema Invisalign, lá para o Bruno, para o Fábio Guedes e para o Renato Martins, tá? Então, o capítulo 8 é nosso. Quem tiver oportunidade, comprem o livro, eu acho que é muito interessante, tem vários assuntos pautados, os nomes são mais de 30 coautores e está bem diversificado, eu acho que é importante para a gente entender um pouco da fase que a gente está vivendo, tá? E a Rose da Dental Press deixou um preço especial para vocês, então quem ligar para ela e falar que é o nosso aluno, que assistiu o nosso webinar aqui hoje, vai ter uma condição especial sobre o valor do livro, tá bom? Então esse é o livro de alinhadores, e aqui, só porque eu sou muito fã do Márcio Almeida, a gente também a gente fez o curso dele aqui no escritório presencial, e ele deixou também os livros. A Rose também vai aplicar um desconto para os nossos alunos, porque quando eu faço TPS, eu planejo muito extra-alveolar com vocês, e eu sei que vocês às vezes têm uma certa restrição com eles, né? Então, aí buscam teorias, buscam cursos, e eu acho que se vocês quiserem base fundamentada de biomecânica, esse livro do Márcio Almeida é muito legal, porque a gente precisa entender como funciona. Não é um livro de mini implantes extra-alveolares com alinhadores especificamente, mas se você tem a base, a teoria, você consegue aplicar isso em todo lugar, tá bom? É aquela velha história do Edwise, né? Não precisa fazer Edwise para precisar saber Edwise, a gente pode aplicar os conceitos em todos os lugares, tá? Mas a gente consegue, no nosso curso do Orto Essentials, ele vai sim fazer um pouco da tradução dessa mecânica, porque a gente usa hoje com alinhadores, então não percam também. Combinado?
Gente, um próximo convite de encontro para vocês, dia 3 de setembro, eu vou fazer uma aula para a Align, então vai ser na plataforma de streaming da Align, não é na plataforma da Team One, que é o Invisalign Explore. Eu já fiz uma aula com eles em fevereiro, antes da pandemia, foi até presencial, mas agora a gente vai fazer outra e vai ser online, tá? Então, quem puder nos assistir, biomecânica com alinhadores Invisalign, a gente já falou um pouquinho sobre a capacidade do plástico e os recursos que o Invisalign tem para nos facilitar, para nos ajudar nesses movimentos dentários. Combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não, só um muito obrigada para todos vocês. Eu vou entrar agora para ver se tem algo no chat. Mas acho que não, né? Deixa eu ver algum comentário. Qual o Instagram? O Instagram, Cristiane, é @team1.one. A gente tem todas as informações lá, fica sempre bem atualizado, tá? O site que fala com a gente também está aqui, o e-mail, nosso site, nossos contatos estão aqui. Natália, vou voltar sobre o slide do livro para você ver. E aí você fala com a Rose, pede para ela desconto, que ela é uma fofa, e ela vai te dar aí esse desconto do livro dos alinhadores, tá? Aqui, ó. Voltei aqui para você. Faz um print aí da tela ou fotografa para vocês terem essa referência. Vale super a pena, tá? Não é um livro só meu, é um livro de vários coautores do assunto, e eu escrevi o capítulo 8, que é do Sistema Invisalign, tá bem? Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje, e a gente se vê, então, no dia 3, semana que vem, né, na quinta-feira, lá na plataforma da Align, tá bom? Super beijo, tchau!